E por fim, a Microsoft parece ter conquistado a sua tão sonhada aquisição da Activision, e agora novos capítulos se iniciam, começando pelo mais recente delírio dos mamadores de pilha. Cartões para PSN, Xbox Live e muito mais é no Rei dos Coins. Faça sua compra e ganhe o cashback. Acumule pontos e compre muito mais. Link na descrição. Um oferecimento GVG Mall. Saia da mendigagem E adquira seu Windows por menos de R$90 ou Office 2021 por menos de 300. Basta usar o cupom JE20 na sua compra e selecionar o PayPal, que tem a menor taxa de apenas R$2. Expulse o cracudo do seu PC ativando a chave no seu próprio Windows. Links da descrição. Fala aí galera, tudo beleza com vocês? Estamos aqui então em mais um vídeo pro canal. Tô gravando esse vídeo agora domingão. Eu ia gravar ontem, mas ontem, né, eu fui ficar com a minha namorada, passar o dia com ela. Então tô deixando esse vídeo pra hoje. Não sei se eu vou upar hoje, porque é domingo, né? Aquela preguiça de editar, então talvez você esteja vendo esse vídeo segunda-feira. Então vamos lá, né? A gente vai falar então sobre a compra da Activision e também falar sobre o delírio que eu já tô vendo a galera de Xbox tendo em cima disso. E adivinha só, tem a ver com Spider-Man. Mas calma que eu vou deixar essa cereja por último, tá? Bom, vamos falar primeiramente a respeito da compra. Desde o primeiro dia em que eu gravei o vídeo aqui pra vocês no canal, eu sempre fui muito claro por mim que a compra passasse, tornasse tudo exclusivo. Preste atenção na palavra tudo tem que ser exclusivo, porque se você investe 70 bilhões numa compra dessa, com tanta franquia, né, que pode ser explorado, embora a que realmente importe mesmo no caso da Activision seja Call of Duty, mas mesmo assim tem muita coisa que dá pra ser explorado, dá pra ser trabalhado em cima, e como eu falei pra vocês, o mar de possibilidades ficou na mão da Microsoft. Agora, se isso vai ser bem aproveitado ou não, aí é outra história, é outro problema que vai ter que ser solucionado. E quando eu falo solucionado, isso é uma realidade. Não adianta tentar negar, não adianta tampar o sol com a peneira. A gente está vendo, por exemplo, no caso da Bethesda. Desde que a Bethesda se tornou propriedade da Microsoft, você olha para os jogos dela e o máximo que você faz é desinstalar e jogar outra coisa. Se vocês forem olhar, por exemplo, os últimos lançamentos da Bethesda, como foi o caso do Redfall e o Starfield, ambos foram uma piada. Só que o Starfield foi menos, né? Porque pelo menos o conteúdo ali foi entregue, embora não tenha sido o que tenha sido prometido, mas é um jogo relativamente bom e dá pra você se divertir. O problema é que também é um jogo cheio de falhas, é um jogo cheio de problemas. E a consequência disso é que a hype toda que fizeram em cima dele foi só hype mesmo. Se você for olhar, uma esmagadora maioria de pessoas nem sequer chegou na metade ou zerou o game até agora. Mas, é aquela coisa, vamos dar um tempinho a mais, porque, né, geralmente os jogos eles começam a ter uma taxa de zeramento mais alta depois de uns 2, 3 meses. Então vamos aguardar Starfield dar esse tempo e vocês vão ver que o que eu tô falando é verdade. Se você for ver a Bethesda, dos 4 jogos que ela lançou agora pra atual geração, cara, nenhum deles foi um jogão. Nenhum deles teve um grande impacto. E desses 4 que eu tô citando, 2 saíram no PlayStation primeiro, né? Você teve o Deathloop e você teve o Ghostwire Tokyo. Ambos não conseguiram atingir aquilo que se esperava. Eu mesmo joguei o Deathloop, não zerei ainda, né? Porque, cara, não tive interesse nisso, mas talvez em algum momento eu venha zerar o game. E, velho, até onde eu joguei é um lixo. É um jogo totalmente genérico. E se teve mão da Microsoft em cima disso, a Microsoft simplesmente terminou de cagar o que já estava zoado. Tudo isso mostra que sob a gerência da Microsoft, porque infelizmente, galera, você pode até argumentar, mas Lorde, a Microsoft, né, esses jogos já estavam sendo feitos, isso, aquilo, outro, a Microsoft não teve culpa. Cara, eu não diria pra você que não teve tanta culpa assim não. O Redfall nem ia sair, tá? O Redfall nem ia sair. A própria Bethesda não queria continuar o desenvolvimento do Redfall, a Microsoft foi lá e obrigou os caras a continuar. Os desenvolvedores não queriam fazer o game porque viram que estava zoado. O próprio estúdio tinha o feeling de que o game estava ruim e mesmo assim a Microsoft foi lá e obrigou os caras a lançarem. Isso aí tá lá nos relatórios, né, de toda essa treta judicial que houve lá da Activision, que a Microsoft tem o dinheiro, mas não tem a competência. E é justamente aí onde entra o problema da Activision. Será que a Activision vai conseguir superar, né, essa onda que ela já estava tendo nos últimos tempos de jogos mais em baixa, por exemplo? Eu posso falar pelo menos por experiência própria. Eu joguei o Cold War recentemente, que saiu no serviço do PlayStation ao invés do Xbox aí, né, durante esses tempos. Zerei o game
e é um game mediano. Muita coisa ali é só pra encher linguiça. É um jogo que, cara, se tiver algum lado forte, talvez seja mais no online, mas que em termos de campanha eu não vi nada demais. Julguem vocês, eu tô falando pela experiência curta que eu tive com os jogos dela. Então é justamente nessa parte que entra isso que eu tô falando pra vocês, sobre a questão da competência. Porque não adianta só ter Activision. A Microsoft também precisa saber ter a gerência para conseguir emplacar esses títulos e tornar eles, de fato, um sucesso dentro da plataforma do Xbox e que faça com que o serviço do Xbox Game Pass cresça. Porque eu não sei se os senhores se lembram, né, pra galera que tá com toda essa celebração, mas a Microsoft deixou muito claro, o próprio Phil Spencer deixou muito claro, de que eles são totalmente dependentes do serviço. E como que a gente sabe disso? Porque os serviços do Xbox, de acordo com a Microsoft, precisam crescer até 2017 ou 2018. Do contrário, a própria Microsoft admite que pensaria sim em abandonar o mercado de consoles e talvez se tornar uma publisher, que, pô, com esses estúdios que ela comprou, me parece ser o melhor caminho, né? Se a Microsoft de repente desistir mesmo do console e ver que não dá, cara, não tem por que também jogar tudo fora, aí eu concordo. Aí eu acho que a Microsoft poderia fazer como a SEGA fez. Não faz videogame, mas faz jogo. É claro que aí a gente tá entrando em uma ramificação de assuntos aqui que a gente poderia falar, porque isso obviamente não seria benéfico pro mercado de games. É preciso ter uma concorrência com o PlayStation, porque não tem ninguém além do Xbox capaz de fazer isso. A Nintendo, por mais que venda, ela vende os jogos da Nintendo. A Nintendo não é nada no mercado multiplataforma comparado com a Sony ou a Microsoft. Então é válido colocar isso aí na mesa. Mas aí é um outro assunto. A gente tá focando aqui somente na situação Microsoft. Então, em resumo, meus amigos, por mais que agora seja só festa e fogos de artifício, a realidade não mudou. Essa compra da Activision tem que vingar. As inscrições no Game Pass precisam crescer exponencialmente até 2027, 2028. Do contrário, a gente pode ver mais um afundamento na divisão do Xbox. Mas agora, galera, como eu falei pra vocês, o final do vídeo seria a grande cereja do bolo, correto? E encerrando esse primeiro tópico, eu deixo aqui os meus parabéns. Foi de fato uma luta árdua, foi muita zoeira de todos os lados, a gente brincou bastante durante esse tempo, mas agora, né, aconteceu a compra, então tem que reconhecer, tem que dar os parabéns, porque os caras lutaram até o último minuto. Só que, meus amigos, o delírio já subiu na cabeça da galera. E se você tá duvidando do que eu tô falando, é só vocês olharem para essa postagem que eu vou mostrar aqui para vocês. Essa é a cereja do bolo que eu queria mostrar para vocês aqui no final do vídeo. E, meus amigos, olha a viagem dos caras, né? O título da matéria aqui da galera do Xbox: a partir de agora o Xbox também tem seus exclusivos do Homem-Aranha. Aí quando eu li isso aqui eu pensei, mas caramba, velho, o exclusivo do Homem-Aranha, de onde que os caras tiraram isso, né? Será que a Marvel fechou uma parceria com a Microsoft para finalmente fazerem jogos do Spider-Man pro Xbox? Será que a parceria com o PlayStation foi encerrada? Aí, pensando nisso, eu decidi abrir a matéria para ver. E olha só a pérola que eu encontrei aqui. Basicamente, o autor aqui do post, né, nesse site, alega que o Xbox passaria a ter seus próprios jogos do Homem-Aranha, ou seja, seus jogos exclusivos, porque ele afirma aqui em cima, ó, seus exclusivos do Homem-Aranha, com base em títulos novos, né? Você deve imaginar, mas a resposta é que não. Aqui do lado ele deixa a linda e maravilhosa lista de jogos exclusivos do Homem-Aranha para o Xbox a partir de agora que a compra da Activision foi aprovada. E olha só, galera, jogos atualizadíssimos. Veja bem, ó, Spider-Man, é esse mesmo que você tá pensando, aquele Spider-Man provavelmente do PlayStation 1, ou aquele primeiro título da trilogia do Sam Raimi, né? Aí teve o Spider-Man 2, que é o Spider-Man lá baseado, né, no segundo filme do Homem-Aranha, que de fato é um excelente jogo do Spider-Man, um dos melhores, tá? Que eu inclusive falei dele no vídeo passado aqui pra vocês. Aí teve o Spider-Man 3, baseado no último filme do Homem-Aranha lá dos anos 2000, que inclusive é um jogo mais ou menos. Depois tem ali o The Amazing Spider-Man, que é aquele jogo lá de 2012, 2013, do primeiro filme do Andrew Garfield como Homem-Aranha. E aí tem aqui o Web of Shadows, depois tem o Shattered Dimensions e tem o Edge of Time.
E aí eu pergunto pra vocês, meus amiguinhos, esses jogos aqui de repente se tornaram exclusivos do Xbox? Porque ele afirma aqui com toda a categoria que agora são exclusivos com a compra da Activision. Então eu vou começar com a primeira pergunta, tá? Se esses jogos são exclusivos, por que eu tenho aqui uma versão de PlayStation do Web of Shadows? Por que eu tenho aqui uma versão de PlayStation 2 do Spider-Man 3? E por que eu tenho aqui também uma versão de PlayStation 2 do Spider-Man 2? Alguém pode me explicar que tipo de exclusividade é essa que você pode ter em outros consoles? Porque eu realmente não estou compreendendo a lógica da situação. Eu poderia mostrar talvez o 3, né? Mas eu não tenho mais o disco do 3 aqui comigo. E também, né, tem os jogos do PlayStation 1, que hoje em dia eu também já não tenho mais, mas tem salvo no meu memory card ali, o meu progresso, tudo. Então, caras, essa é uma grande dúvida, assim, sabe? Muito sincera que eu tenho com relação a essa exclusividade, porque eu acho que os senhores estão meio empolgados demais, né? Os senhores estão começando a viajar na maionese. Esses títulos aqui, inclusive, o cara que comprou eles no PlayStation digitalmente, até onde eu sei, pode baixar eles tranquilamente. Eles podem não estar mais nas lojas, né, dos consoles hoje em dia, talvez por uma questão de licença, mas quem comprou tem acesso, e a mídia física tá aí, você pode comprar qualquer um desses jogos que você tá vendo aqui na lista em mídia física hoje em dia. Alguns vão ser mais fáceis, outros vão ser mais difíceis de você encontrar, mas isso aqui é a coisa mais sem noção que eu li desde a aquisição aprovada aí da Activision. É válido lembrar uma coisa aqui pra vocês, tá? Apesar da Activision ter feito esses jogos aqui, ela foi o estúdio que apenas fez o jogo. Quem detém os direitos disso daqui é a Marvel. Portanto, não é garantia de que esses jogos se tornarão disponíveis no Xbox mesmo após a aquisição da Activision, porque a Activision foi só o pedreiro. O dono da casa, o dono da obra é a Marvel. Então, se a Marvel falar que não, não vai ter Spider-Man em nenhum lugar do Xbox, nenhum desses Spider-Mans em serviço nenhum, tá? Então é válido lembrar isso aí para vocês. E mesmo que tenha, como eu falei, não é exclusivo. Só que agora o que me admira é ver, né, a forma como os caras falam do Spider-Man do PlayStation, que é melhor do que todos esses aí juntos, que é uma forma depreciativa, que o jogo é ruim, isso, aquilo, outro, e agora vocês estão aí celebrando o jogo do Spider-Man de geração mais do que retrasada. Mas que chacota, né, caras? Enfim, né, me diga aí o que vocês pensam a respeito disso daqui. E não se esqueça de se inscrever no canal e também deixar o seu like no vídeo, que é muito importante. Galera, eu sei que às vezes a gente esquece, a gente vê o vídeo e tudo mais, esquece de deixar o like, mas o like de vocês é muito importante. Tenta lembrar sempre de dar o like nos vídeos. Claro, se você curte aqui o conteúdo, que você ajuda demais o canal, beleza? Então conto aí com vocês nessa força. Eu vou ficando por aqui então, até o próximo vídeo e falou!